regional do PPS Norte de Minas. Gostaríamos de convidar a todos a tomarem os seus assentos. Convidamos a todos, mais uma vez, a tomarem os seus assentos para iniciarmos este encontro regional do PPS Norte de Minas. Gostaríamos de convidar para compor a mesa a senhora presidente do PPS de Minas Gerais, deputada Luzia Ferreira. Convido o senhor presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire. Convidamos o ministro Humberto Souto, do PPS de Montes Claros. Gostaríamos também de convidar o senhor prefeito de Belo Horizonte, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Dr. Márcio Lacerda. Dr. Márcio Lacerda é também presidente do PSB de Minas Gerais. Convido o Dr. Atos Avelino, ex-prefeito de Montes Claros, hoje no PSDB. Convidamos o presidente do PPS em Montes Claros, Claudinho, da Prefeitura. Neste instante, ouviremos o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, me sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, invade o colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol restam gente, pátria amada, Brasil.
O PPS de Minas Gerais e o PPS de Montes Claros saúdam as representações aqui dos municípios de Pará de Minas, Belo Horizonte, Olhos d'Água, Capitão Enéas, Curral de Dentro, Nova Esperança, Jequitaí, Francisco Sá, Patis, Matias Cardoso, Janaúba, Bocaiúva, Taiobeiras, São Paulo, Brasília de Minas, Uberlândia, Ubaí, Varzelândia, Comunidade de Pradinho, Januária, Porteirinha, Sete Lagoas, Joaquim Felício, Pirapora, Verdelândia, Joaquim Felício, São João da Ponte, Itacambira, São João do Paqui e Serranópolis de Minas. Neste momento quero convidar a fazer uso da palavra a presidente do PPS em Minas Gerais, deputada Luzia Ferreira. Bom dia aqui coletivo para todas e para todos, filiados, dirigentes, mandatários do PPS. Sei que também tem muitos colegas aqui, companheiros do PSB, então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro regional do Norte de Minas. Queria cumprimentar o nosso presidente, deputado Roberto Freire, nosso prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, mas quero aqui destacar que Márcio está aqui hoje como presidente do PSB, presidente de Minas Gerais, uma liderança, portanto, hoje importante, não só do partido em Minas, mas nacionalmente, como faz parte da executiva. E esse encontro sinaliza também a presença dele aqui, junto com nosso presidente Roberto Freire, essa aproximação política que nós estamos fazendo nacionalmente, também em Minas, dos dois partidos, que discutiu até pouco tempo, inclusive, uma fusão, que continua em processo de discussão, não aconteceu neste momento, mas a presença dos dois aqui sinalizam, então, também essa aproximação política que nós estamos fazendo em cada município de Minas Gerais. Cumprimentar o deputado Humberto Souto, essa liderança política que nós todos orgulhamos de tê-lo no nosso partido, pela seriedade. Quem tem, como ele, mais de 40 anos de vida pública, ocupando cargos relevantes, não só no Legislativo, mas também no Tribunal de Contas, como ministro, e tem essa, vamos dizer, essa ficha limpa, vamos dizer assim, Até os adversários é capaz de dizer: do Humberto a gente não pode falar nada. Não é isso, Humberto? A gente escuta isso. Humberto a gente não pode falar nada. Porque passou, inclusive, vivenciou diversos momentos da história do país, e manteve essa conduta ética, essa conduta de honradez, o foco no compromisso público, na defesa dos interesses dos cidadãos, e, portanto, aqui é um feliz encontro do PPS com ele, das ideias do PPS com as ideias do Humberto. Cumprimentar o Claudinho, nosso presidente aqui, essa jovem liderança batalhadora. Cumprimentar o Atos Avelino, parceiro nosso aqui de longa data. O Atos pode até simbolizar essa união, Atos? Que já foi do PPS, foi deputado e prefeito do PPS, está aqui na mesa como PSB, então simboliza muito essa proximidade. Mas eu queria dizer aqui a cada um de vocês, formar partido no momento que nós temos no país 32 partidos, uma descrença generalizada na política, fruto do que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista não só de decisões políticas, mas também no campo ético, no campo moral, que leva uma descrença generalizada e que às vezes resvala até nas instituições democráticas, e na própria validade do voto. Nas últimas eleições nós tivemos quase 40% dos eleitores
se abstendo de fazer uma opção, seja pelo voto branco, nulo, e mesmo não indo votar no dia das eleições. É muito salutar a gente estar aqui nessa sala com representação, né, de 31 municípios aqui do norte de Minas, e todo mundo com certeza, e o objetivo desse encontro é exatamente nos prepararmos para apresentar alternativas nas eleições de 2016. Nós começamos a mudar o país pelas cidades, porque é lá que as pessoas constroem os seus vínculos, onde as pessoas moram, vivem, constroem laços afetivos, criam seus filhos. Então, as eleições municipais têm uma relevância fundamental para que possa acumular forças para 2018, para a gente mudar o Brasil. Porque eu quero dizer a vocês, ninguém aguenta mais. E vocês que estão lá na ponta, quando fala que vai ser candidato, que é de partido, vocês devem estar ouvindo, né, até desaforo, vamos falar uma linguagem popular. Né, as pessoas estão muito impacientes, acreditando pouco nessa via democrática como solução. Então, esse encontro é um encontro de afinar o nosso discurso, de nos motivarmos, de buscar energias, mas mais do que isso, eu acho que cada um que está aqui, que fez a opção de entrar na política, tem que se orgulhar de dizer que é político também. A gente não tem que ter vergonha de ostentar esse título, que vai ser candidato a vereador, que é prefeito, que quer ser candidato a prefeito, porque a política não é isso que a gente está vendo aqui. A política é o bem comum, é construir soluções para melhorar a vida das pessoas. E no meio desse lodaçal, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que, portanto, apresentar propostas diferentes. Temos que fazer alianças que tenham credibilidade, não é? Nesse caso, não dá para misturar o joio com o trigo, porque se misturar, a gente vai junto na mesma lama. Então, fazer alianças que possam resgatar essa credibilidade, resgatar a esperança, apresentar, portanto, nitidez política quando a gente for montar as nossas chapas de vereadores e as chapas de prefeito. Então, o objetivo é esse. Eu não vou me ater muito aqui em fazer análise do quadro político e estadual, porque eu creio que tanto Humberto como o Roberto e o prefeito Márcio Lacerda irá fazê-lo, mas eu queria apenas, como presidente do PPS de Minas Gerais, né, dizer que nesse desafio imenso que é fazer política no nosso estado, com 853 municípios, quando a gente fala isso lá fora, nas reuniões do partido, todo mundo fica assim, como é que vocês dão conta, né? Como é que constrói partido, que aproxima, essa proximidade, ela é dificílima da gente manter no dia a dia. Portanto, os encontros regionais é essa forma de aproximação da direção estadual com vocês que estão aqui nos municípios, não é? E também regionalmente vocês criarem essa sinergia, esse espírito colaborativo, de parceria, um município ajudando o outro, não é? E a gente já pede ajuda para que naqueles municípios que não tenham o PPS, vocês possam nos ajudar a encontrar lideranças sérias para fundar o PPS no município, porque isso também vai somando aqui. E quero dizer que, neste momento, eu acho que partidos como o PPS, o PSB, a gente está sendo até muito assediado pela seriedade que a gente tem. Porque candidato do PPS e do PSB, vocês não vão ter que chegar nos municípios e já ficar na defensiva, prestando conta dos desmandos do partido. Vocês já pensaram os candidatos do PT, o que vai ter que começar justificando? Ah, mas eu estou no PT, mas eu não sou igual, eu não sou ladrão não, que é assim que o povo vai falar. Eu sou do PT, mas eu não estou metido nisso não. Então as pessoas já têm que começar justificando por que ele está no PT, né? Então nós estamos aqui, podemos sair para as ruas para pedir voto de cabeça erguida, coração aberto, né, com tranquilidade, porque as pessoas vão saber, o PPS não está metido nisso aí que está acontecendo, né, nessa corrupção que está acontecendo no Brasil. Então, acho que é com esse espírito, né, que a gente está aqui. Estou vendo ali o velho Dimas, salve Dimas,
né, militante histórico aqui do PCB-PPS, de longos anos, aqui conosco. Então, meu abraço, né, carinhoso a cada um de vocês. Né, nós queremos, como eu falei, começar a crescer o partido. O sucesso de 2018 no Estado e nacionalmente, ele começa pelo nosso sucesso em 2016. Eleger vereadores, eleger prefeitos, eleger vice-prefeitos, como eu disse, começar a mudar este país, começar a passar esse Brasil a limpo através das nossas eleições municipais. Parabéns a cada um de vocês que fez a opção pela política, pela militância partidária, porque esse é a maior contribuição que a gente pode dar ao nosso povo, é ajudar a construir soluções diferentes através da nossa participação. Um abraço a todos. Nós registramos e agradecemos as presenças dos prefeitos de Coração de Jesus, Jequitaí, Joaquim Felício e Olhos d'Água. Se porventura houver aqui algum município representado e ainda não citado, eu peço o favor de passar o nome aqui para o companheiro Pedro, que está fazendo as anotações. Neste instante, convido a fazer uso da palavra o presidente do PPS em Montes Claros, Claudinho, da Prefeitura. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui estar cumprimentando o nosso presidente nacional, deputado Roberto Freire. É uma honra Montes Claros estar sediando esse encontro, né? Isso para nós é um orgulho, né? O senhor que é um marco, né, na defensiva da coisa séria, da coisa honesta, e que quer um país justo para todos, igualitários. Também quero cumprimentar a nossa deputada, presidente do partido, Luzia Ferreira, né? Essa mulher firme, né? Eu tive a honra, quando era a primeira presidente da Câmara, né, de Belo Horizonte, né? Eu estava também como vereador, então tive a honra de estar acompanhando a sua história, né? E cumprimento, né, na pessoa dela, a toda a executiva estadual do PPS, né, que a gente precisa estar fazendo esses encontros, né? São encontros importantes para nós estarmos fortalecendo o nosso partido, né, aqui na nossa região, que é uma região sofrida, deputada, uma região que a gente precisa ter sim representatividade, né? E o PPS está aí presente. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, né, de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda. Então, assim, cumprimentar que o senhor faz um brilhante trabalho, né? E Minas precisa do senhor, né? O senhor sabe disso. Nós precisamos ter homens como o senhor à frente da política, e nós já fazemos aqui, né, o convite ao senhor para estar pensando em representar nós mineiros, né? Então, assim, que o PPS já abre junto nessa reunião em conjunta com o PSB, né, para a gente já estar buscando uma Minas melhor. E também aqui na pessoa do nosso ministro Humberto Souto, nosso líder maior aqui do PPS, né, uma figura que eu me espelho desde a época de vereador, na figura do homem público, né, que tem um trato com a coisa pública, um homem sério, um homem honesto, né, que ao longo dos seus 50 anos de vida pública, né, sempre prezou trabalhar pelo coletivo. Então aí é um orgulho fazer parte do PPS. E o nosso grande amigo, Dr. Atos, presidente do PPS, do PSB, já foi, né, do PPS, né? Então eu me sinto em casa, doutor. Sim, o senhor me espelha. Tive a oportunidade de participar como servidor da prefeitura do seu governo, né? Um governo que tinha tudo para alavancar a nossa cidade. Eu tenho certeza que se a gente naquele momento tivesse dado continuidade ao trabalho do senhor, Montes Claros não estaria aí. Montes Claros, ela teve um retrocesso. Então a gente precisa de homens como o senhor na vida, e são essas pessoas aqui que nos espelham.
certo? Então aqui eu quero aproveitar mesmo para cumprimentar todos os filiados aí do PPS de Montes Claros, o PPS da região, os presidentes de partidos, os vereadores, os vice-prefeitos, cumprimentar os prefeitos da nossa região aqui, que não são do PPS, mas tenho certeza que comungam, né, com a coisa pública. Então aqui a gente acolhe e agradece, e dizer que o processo eleitoral começa, e nós, como partido político, tive a oportunidade, né, de a gente sempre caminhar com o Dr. Atos, né, inclusive, essas duas siglas caminham junto, né, tive a oportunidade de ser candidato com ele a vice-prefeito nas eleições de 2012, e esperamos sim estar junto nessa composição agora para 2016, certo? Então acho que é essa mensagem que eu quero trazer aqui, para a gente vir aqui prestigiar e ouvir as nossas lideranças maiores, mas eu convoco a nossa toda a região, que a gente motive as candidaturas para os municípios, tanto para prefeito como para vereador. Então eu venho aqui saudar a todos, né, e vamos para um grande encontro, e esperamos que saímos daqui fortalecidos e motivados cada vez mais. Então, um bom encontro para nós, um bom dia a todos. Convidamos a fazer uso dessa tribuna o Dr. Atos Avelino. Bom dia a todas e todos. Permitam-me saudá-las e saudá-los nas pessoas do nosso presidente nacional, Roberto Freire, presidente nacional do PPS, esse homem sobre o qual aqui já foi falado, mas sobre quem eu quero falar mais um pouco, ao presidente estadual do nosso Partido Socialista Brasileiro, PSB, prefeito Márcio Lacerda, que também é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Saudá-los na pessoa da nossa querida deputada e presidente Luzia Ferreira, professora de política de todos nós, na pessoa do meu querido companheiro, valoroso guerreiro, bravo Humberto Soto, com quem já caminhamos várias jornadas e vamos caminhar muitas outras. Humberto dispensa apresentações no Brasil, em Minas Gerais e particularmente aqui no norte de Minas. E Humberto é dessas pessoas que, depois de completamente realizado nos planos pessoal, familiar, profissional, administrativo, político, ele ainda empresta o seu vigor, a sua tenacidade, a sua resistência, a sua garra, a sua vontade de contribuir para a melhoria das condições gerais de vida de toda a população, particularmente da população da sua região e do seu município de Montes Claros. Quero saudar também o companheiro Claudinho do PPS, embora tão jovem, já também companheiro de várias lutas, né? Esse humilde servidor da Prefeitura Municipal de Montes Claros, que começou a sua vida pública como gari da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Montes Claros. Esse homem de valor, querido e amado por todos os 8.000 funcionários da Prefeitura e seus familiares. Esse homem que honrou a tribuna da Câmara Municipal de Montes Claros com o seu trabalho de vereador, decente, honrado, digno, diferente, corajoso. Esse homem que nos honrou na nossa chapa de prefeito e vice a Montes Claros, a Prefeitura de Montes Claros, né?
que teve uma votação brilhante agora para deputado estadual e que vai dar um show nas eleições municipais do ano que vem, né? Você nos honra, nos engrandece, Claudinho. Mas ao saudar a mesa, eu queria saudar principalmente os companheiros do norte de Minas aqui presentes. Saudar não só os companheiros do Partido Popular Socialista, não só os companheiros do Partido Socialista Brasileiro, mas de vários partidos que estão aqui, as pessoas que são amigas do bem, as pessoas que têm consciência política, as pessoas que ainda buscam se agarrar nos valores fundamentais da pessoa humana e da vida social. Eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, amigos e companheiros, e dizer para você, Roberto Freire, para você, Márcio Lacerda, e para você, Luzia, que esse plenário cheio, ele não está cheio aqui de pessoas que foram buscadas nos bairros por ônibus da prefeitura. Esse plenário aqui, ele não está cheio de pessoas que vieram aqui para ganhar um lanche ou para ganhar uma gorjeta. Desculpa. Esse plenário, ele está cheio de pessoas que têm consciência política, que têm experiência política, pessoas que sabem o que querem e ainda esperam contribuir para o desenvolvimento justo e harmonioso das nossas comunidades, dos nossos municípios. Eu conheço um por um aqui, todos são líderes. Todos são líderes. Essa casa tem hoje uma representação densa de dezenas e dezenas de municípios do norte de Minas, que o companheiro Paulo Braga acabou de relacionar, mas outros já chegaram, Paulo, depois que você falou. Então saibam os senhores que é um plenário densamente rico de lideranças, de expressão política e de vontade por um Brasil melhor, por uma Montes Claros melhor, por uma Minas Gerais melhor. Montes Claros hoje tem o privilégio de receber essas pessoas. Roberto, Márcio, Luzia, neste momento brasileiro de lama, de nojo, de corrupção, de safadeza, neste momento nacional em que a gente tem vergonha de ser político, nós vamos sofrer nas eleições do ano que vem, porque muitas pessoas na população não sabem dirimir o joio do trigo. No Brasil hoje, as pessoas de bem têm medo e vergonha de ser político. Eu sei que vocês estão de parabéns com a coragem de vocês. Então, nesse momento de vergonha nacional, de vergonha estadual, de vergonha municipal, Montes Claros tem o privilégio de receber homens do quilate de Roberto Freire, de Márcio Lacerda. O Roberto Freire, com mais de meio século de luta coerente, de bravura, de resistência, de tenacidade, sempre lutando pelas liberdades democráticas, lutando por um país republicano, lutando pela justiça social, pelo desenvolvimento equilibrado, sustentável, com a equidade social. Márcio Lacerda, que eu tive o privilégio de conhecer mais intimamente, em 2003, como secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, quando era ministro o Ciro Gomes. Nessa época nós todos éramos do PPS. Ciro Gomes, Márcio Lacerda, Roberto Freire, Atos Avelino, etc. Desde aquela época, 2003, portanto há 12 anos, eu tive o privilégio de conviver com esse homem sério, correto, competente. O Márcio Lacerda é um empresário de alto sucesso
pessoal, empresarial, um homem que depois de realizado pelo sucesso ímpar das suas empresas, resolveu aceitou o pedido de dedicar a sua competência, o seu brilhantismo à causa pública. E assim foi em todos os cargos públicos que já ocupou, desde essa época como secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, quando ele era o verdadeiro ministro executivo. Nós temos o privilégio e a honra de conviver com o Márcio Lacerda, agora já concluindo o seu segundo mandato como prefeito de Belo Horizonte, quando ele foi eleito pela imprensa nacional como o melhor prefeito das capitais brasileiras. O melhor prefeito das capitais brasileiras. E agora, recentemente, eleito pelos prefeitos do Brasil como o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. É esse homem que nós temos aqui o privilégio de receber e que nós temos a honra de ser o nosso presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro. É esse homem que nós queremos, como o Claudinho aqui já antecipou, convencer para que ele reflita, para que ele mais uma vez conceda a sua capacidade, a sua competência, prefeito Carlúcio, para enriquecer e engrandecer essa nossa Minas Gerais, que no momento também passa por maus bocados, não é? Então, eu quero aqui dizer da honra e do privilégio do PSB de ter esse homem na sua direção mineira. Quero rogar a Deus pelo privilégio de tê-lo como governador e dizer da importância dessa reunião hoje em Montes Claros. Montes Claros tem, historicamente, Roberto Freire, o privilégio de sediar aqui embriões que germinaram em grandes feitos na história. Desde Dona Tiburtina, né, naquelas priscas eras das quais Montes Claros se orgulha, até, por exemplo, aqui nasceu o embrião do Sistema Único de Saúde do Brasil. O SUS começou em Montes Claros e no norte de Minas, na década de 70. E hoje essa reunião simboliza uma esperança para o Brasil. Porque dois partidos socialistas, o Partido Popular Socialista e o Partido Socialista Brasileiro, que tem um ideário programático extremamente afinado, esses partidos se propõem a se fundir para se tornar o terceiro ou quarto partido do Brasil, não só em tamanho, em número de deputados ou em número de prefeitos ou de vereadores, mas se propõe a ser um partido de qualidade, um partido de valores, para resgatar a política brasileira desse mar de lama, desse lodaçal onde ela se encontra atolada. Portanto, Montes Claros dá esse exemplo. E nós saímos na frente. Se a fusão do PPS com o PSB, a nível nacional, vai ficar para depois das eleições municipais, aqui em Montes Claros, Roberto, a fusão começa hoje. PPS e PSB juntos. Porque nós temos que tirar a corrupção, não é só do Brasil e de Minas Gerais, não. Nós temos que tirar de Montes Claros também. Então, PPS, PSB representam esperança para o Brasil, esperança para Minas Gerais e esperança para o município de Montes Claros. Muito obrigado, um grande abraço. Sejam bem-vindos. Registramos e agradecemos a presença do prefeito de Mirabela, Carlúcio Mendes. Agradecemos também a presença de companheiros da imprensa regional aqui presentes. Quero convidar a fazer uso da palavra o ministro Humberto Souto. Bom dia, gente. Bom dia, gente.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Roberto Freire, que nos honra com sua presença, saindo de Brasília para estar aqui para abraçar o povo de Montes Claros e da região. Quero cumprimentar a Luzia, essa guerreira, essa deputada eterna, que hoje ocupa uma secretaria no governo do prefeito Márcio Lacerda. Eu tenho certeza, dando uma grande contribuição pelo seu ideal, pela sua vontade de contribuir para o melhor, para a melhoria de vida das pessoas. Quero cumprimentar esse extraordinário prefeito que vem nos ensinando não só a fazer administração, por ser hoje avaliado como um dos melhores ou o melhor prefeito do Brasil, como também por nos ensinando a fazer política, pela maneira carinhosa que trata as pessoas, pela maneira respeitosa que trata as pessoas e pela maneira de levar a política para construir o bem comum. Então isso é muito importante, que a gente tenha entre nós pessoas desta qualidade. Não foi à toa que sugeri à nossa presidente Luzia que precisava trazer uma pessoa da política mineira de extraordinário brilho para nos ajudar a construir essa reunião. Tive o privilégio e a felicidade de lembrar do nome do prefeito de Belo Horizonte, e a Luzia prontamente disse: Humberto, ele vai aceitar, ele é um homem que gosta de participar, gosta de conhecer as pessoas, gosta de conhecer os costumes, gosta de saber o que está acontecendo no nosso estado. Eu tenho certeza que ele vai aceitar. E realmente o convidou, e ele confirmou a presença, está aqui conosco hoje. Eu tenho certeza, dividindo conosco a alegria de estarmos juntos. Quero cumprimentar o Claudinho, essa figura jovem que vocês já conhecem, foi tão apresentado e tão louvado que não precisa falar nada sobre ele, né? De Garia, professor, de Garia, um administrador excepcional, deu exemplos de competência e de capacidade, e de moralidade e de sentimento ético, quando foi capaz de sozinho fazer oposição a um governo municipal da sua época, que acabou saindo muito mal da prefeitura em Montes Claros, comprovando que ele tinha razão nas suas posições. E aproveito para iniciar a minha conversa com vocês, uma rápida conversa, porque queremos mesmo ouvir o prefeito de Belo Horizonte, o Roberto, para saber o que eles podem nos trazer aqui de alento num momento tão difícil como esse que vivemos. Nós já estamos acostumados a nos encontrar em Montes Claros ou na região, estamos acostumados a trocar ideias, a discutir os problemas do sofrimento da nossa região. Eu quero dizer a vocês, e essa manhã dei uma entrevista numa emissora local, quando tive a oportunidade de comentar um editorial de um jornal inglês chamado Financial Times, onde ele fez uma análise da situação brasileira e disse categoricamente: o Brasil está nesta situação porque o Brasil está governado com arrogância, o Brasil está governado com incompetência e o Brasil está governado com corrupção. Então, quando você vê um jornal inglês fazer uma análise dessa sobre o Brasil, é que você vê como é importante a gente participar do processo político num partido como o PPS, num partido como o PSB. Porque o que está precisando hoje no Brasil? Está precisando exatamente de participação. Não há regime democrático, não há liberdade sem políticos. E não há país que se sustente sem políticos honestos, sem políticos idealistas, sem políticos que construam o bem da sociedade. Então, por esta razão, é que eu tenho muito orgulho de participar do partido do PPS, que é um partido que não tem corrupto. Eu tenho muito orgulho de estar próximo, e estive sucedendo o Atos na campanha de prefeito, no PSB, numa coligação,
porque é um outro partido sério, correto, que respeita as pessoas. São partidos que estão conscientes de que você não pode fazer política apenas fazendo projeto de poder, apenas fazendo um projeto eleitoreiro, apenas fazendo um projeto onde você construa uma forma, mesmo que seja destruindo o país, mesmo que seja corrompendo as instituições, para se manter no poder. O que falta no país hoje? Faltam estadistas, faltam pessoas capazes de saber que os seus negócios particulares não podem ser misturados com os seus negócios públicos, como o exemplo que nos dá o prefeito de Belo Horizonte. Isso é tão fácil, você construir isto, mas nós, eu tenho a impressão, só podemos mudar essa situação brasileira, caro doutor Márcio, se nós começarmos a mudança nos municípios, se nós começarmos as mudanças nos vereadores, se nós começarmos as mudanças nos prefeitos, se nós começarmos a mudança no cidadão, para que nós possamos efetivamente chegar amanhã a nos alegrarmos de ter um país construído por cidadãos. Porque o que temos hoje na política brasileira não é a prática da cidadania, é a guerrilha dos interesses pessoais, é a guerrilha do toma lá da cá. E isto, infelizmente, começa hoje nos municípios. Temos então que transformar inicialmente o município brasileiro, para que se construam políticos a partir das bases, das células que são os municípios, homens capazes de dirigir esse país, transformar e resgatar a dignidade do povo brasileiro. Não é possível mais continuar com tanto desencanto, com tanto desalento das pessoas ao enxergarem um quadro político onde os políticos brasileiros se derretem na corrupção, na desonestidade, no desrespeito às pessoas. E é por isso que eu ainda estou na política. Eu pretendo, prefeito, dar exemplo aos jovens, àqueles que estão afastados, recolhidos, encolhidos, com vergonha da política nacional, que a gente pode viver uma vida eterna participando do processo político sem se corromper. A gente pode participar do processo político tendo que oferecer em solidariedade humana ao próximo, ao cidadão, às pessoas que precisam de quem os dirija. Sei que há muito tempo deveria ter abandonado a política, mas num quadro político como esse, num quadro político que envergonha as pessoas pela corrupção, pela desonestidade, pela desintegração da moral e da ética, você sente a responsabilidade de continuar participando. Você sente o dever cívico de continuar dando a sua experiência, o seu exemplo de vida, para mostrar às pessoas que você pode perfeitamente participar, sem precisar enfileirar-se com os bandidos que destroem a política nacional. E é por isso que eu tenho alegria, tenho satisfação, tenho prazer de estar aqui com vocês hoje. Vocês não podem imaginar o prazer que vocês me dão em me comprovarem, atestarem que muita gente ainda acredita nesse país, que nós sabemos e temos certeza que podemos juntos
numa nova bandeira, ajudar, dando a nossa pequena contribuição para modificar os hábitos, para modificar a política brasileira. Eu tenho dito sempre que um prefeito, por exemplo, como uma cidade de Montes Claros, se ele for capaz de mudar os hábitos da política, de mostrarem às pessoas que vale a pena ser correto, ser honesto, respeitar o dinheiro público, se você for capaz de mudar esse sentimento, como Atos começou a mudar no seu governo. Infelizmente, não conseguimos a reeleição. Mas o grande mérito da eleição do Dr. Atos, que participei com muito orgulho, era mudar o processo político de Montes Claros. Era dar outro enfoque, mostrar outros valores, mostrar que podemos construir uma cidade com mais harmonia, com mais paz, com mais alegria, com uma boa saúde pública, com uma boa educação, um bom transporte coletivo, preocupado com a segurança das pessoas. Fez, sem dúvida nenhuma, um dos melhores governos que Montes Claros já teve. Não só na realização que fez como prefeito, mas no exemplo que deu como homem público. E este é para nós, eternamente, um orgulho por participar conosco neste processo no PPS. Atos, Montes Claros não te pagará nunca pelo exemplo que você deu ao dirigir Montes Claros. E nós que participamos de um partido que é, antes de tudo, um partido decente, e que temos o dever de dar exemplo e exemplificar para as pessoas como se constrói uma política sadia, uma política honesta, não poderíamos deixar de cumprimentar homens como Roberto Freire. Durante uma vida mostra as virtudes do homem público, de uma Luzia, de um prefeito de Belo Horizonte e de um Dr. Atos em Montes Claros. Meus parabéns, companheiros e amigos que vieram aqui conosco. Meu abraço fraterno a todos vocês. Que possamos continuar caminhando junto, dando exemplo de que a união de pessoas que querem o bem deste país pode efetivamente resgatar a dignidade da nossa política brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Teremos agora uma palestra sobre os desafios para os municípios do Brasil, pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda, presidente do PSB de Minas. Bom dia, pessoal. Bom dia. O exemplo aqui do Humberto Souto, né, para dar uma energizada. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, nessa jornada cívica, e certamente acompanhado aqui na mesa de pessoas ao mesmo tempo ilustres, guerreiras, humildes e apóstolos de uma democracia que o povo brasileiro merece.
Roberto Freire, né, sua história tão conhecida e um exemplo para todos nós. Humberto Souto, que fez aqui essa oração culta, solene, mas ao mesmo tempo muito consciente, muito exata, muito eficaz no sentido de mostrar a gravidade e ao mesmo tempo a dose de esperança, de energia, de luta que precisamos ter, porque o nosso grande e belo país, ainda vivendo um momento que não merecia, precisa de nós, e esse é o exemplo de Humberto Souto aqui, né? Poderia estar aí gozando a sua merecida aposentadoria, vem aqui com a sua energia, o seu conhecimento, a sua história, para estimular a todos nós na continuidade dessa luta. Eu queria dizer que é uma honra muito grande poder contar com a Luzia, nossa presidente estadual do PPS, na Prefeitura de Belo Horizonte. Ela que foi presidente da Câmara Municipal, eleita com o nosso apoio, com 40 dos 41 votos, primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Belo Horizonte, deu ali o seu exemplo, deixando a marca de seriedade, de honradez e de espírito público que o PPS professa. O Atos, um amigo, uma pessoa que aprendi a admirar, Humberto Souto colocou aqui muito bem a contribuição que ele deu para Montes Claros e para o norte de Minas, e nós esperamos, Atos, que você, né, continue aí com seu idealismo e a sua vontade de contribuir, que são raras as pessoas como você, e o seu exemplo é também fundamental. Bem, o Claudinho, Claudinho, obrigado aí pela sua lembrança aí, né, para que eu também não desanime da luta, mas vamos continuar, né? Não importa onde eu esteja daqui a 3 anos, certamente estarei aliado a essa luta por um Brasil melhor. Eu queria cumprimentando mais uma vez a Luzia, cumprimentar todas as mulheres presentes. Eu diria que se nós tivéssemos mais mulheres no legislativos desse país, nós estaríamos melhores. Tenho procurado na Prefeitura de Belo Horizonte abrir cada vez mais espaço para as mulheres. Quando tem um homem ou uma mulher, né, com a mesma competência, podem ter certeza que a minha decisão é pela mulher. A Luzia pode atestar isso. Bom, meu abraço a todos vocês que estão aqui representando não só Montes Claros, mas essas 30 e tantas cidades dessa bela região do norte de Minas. Minas Gerais é a síntese, né, do Brasil, todo mundo sabe disso, uma síntese muito bela. A identidade brasileira está presente em todos os cantos de Minas Gerais, e o norte de Minas contribui com a sua brava gente, com tantos sobreviventes, né, dessa história dura, mas uma história bonita, para esse lado, né, dessa identidade que representa o Nordeste brasileiro em parte, mas com as suas características mineiras. E eu aprendi a conhecer um pouco essa região, embora à distância, trabalhando no Ministério da Integração, não é, Atos? E lá acompanhei trabalho de Sudene, de Denox, de Codevasf. Então, ainda me lembro, comentava hoje no carro para cá, o nome de 2 ou 3 barragens, presidente Roberto Freire, que estão sendo construídas há 30 anos e nunca ficam prontas, né? Isso ocorre por quê, né?
Ocorre por quê? Por que o Estado brasileiro funciona tão mal assim? Por que o Executivo Federal, o Legislativo Federal, a Justiça Federal, essas máquinas caríssimas que nós temos, não são capazes de tomar decisões corretas no momento certo, cooperarem entre si de forma republicana, fora das picuinhas políticas, não precisar ter tanto órgão de controle, inclusive impedindo que as coisas aconteçam, porque precisam fiscalizar tudo, controlar tudo, e precisa mesmo, senão a turma rouba até o carrinho de mão da obra, né? Mas o Estado brasileiro não está funcionando, gente, né? Esse tempo que eu vivi em Brasília e conversava com todos os secretários executivos dos ministérios, tínhamos até reuniões periódicas para debater ações conjuntas. O governo Lula era pautado todo o tempo pela disputa interna no PT para saber quem ia ser o próximo governador de São Paulo e o próximo presidente da República depois do Lula. Então, disso que eu estou falando é o que falou aqui Humberto Souto. O projeto é de poder. O projeto não é de militância política, no sentido nobre da política, da divergência, do conflito, na busca da maioria sadia com respeito às minorias, para construir um futuro e uma coletividade melhor. Essa é a nossa crise. E a solução está na política. Apesar, como disse aqui a Luzia, do descrédito que 75% da população brasileira não quer ouvir falar de partido, gente. Isso não é dos rincões mais incultos, não. É em Belo Horizonte também. Apesar, né, de estarmos tentando dignificar a política na nossa gestão. O que fazer, então? É possível fazer, meus antecessores aqui na tribuna falaram isso muito bem, na ação individual de cada militante. E essa construção, disse muito bem Humberto Souto, se faz a partir das cidades. O mundo está cada vez mais urbano. O dado mundial é 50% das pessoas no mundo, dos nossos 7 bilhões, estão vivendo em cidades. E vão ser 70% em 2050. Mas no Brasil já é 83%. No Sudeste é 93%. Nordeste, no Norte, 73%. E o sistema federativo brasileiro deu essa identidade constitucional ao município, mas não deu a ele os instrumentos que deveria ter para cumprir a sua missão, né? A quantidade de atribuições, a quantidade de serviços, de obrigações que a cada ano o Executivo Federal, o Legislativo Federal, a Justiça, o Ministério Público quer colocar nas costas dos prefeitos sem definir a origem dos recursos. Mas os prefeitos continuam batalhando, e a imensa maioria dos prefeitos é gente de qualidade, né? O que é bom aparece pouco na imprensa, não é mesmo? Quem critica muito a saúde pública é quem não usa a saúde pública. Quem critica a educação pública também não usa, né? As pesquisas abrangem um universo muito maior de pessoas do que propriamente dos usuários. Agora, esse trabalho de renascimento da atividade política parte dos partidos que têm condições de liderar um processo dessa natureza, que é o caso do PPS e do PSB. Eu participo há pouco tempo da Executiva Nacional
do PSB, desde novembro passado. Posso assegurar aos senhores e às senhoras lá, senadores, deputados, prefeitos, lideranças de todo tipo, estão naquela executiva, gente de muita qualidade, e eu, ao conhecer, me senti bem de estar ali junto. E toda vez que vejo um auditório com militantes do PSB ou do PPS, eu olho o rosto de cada um, e são muito parecidos, essa é uma audiência muito parecida, não é? No sentido humano, da energia. São pessoas de bem, são pessoas preocupadas com o coletivo, são pessoas dispostas a cooperar umas com as outras para encontrar o melhor caminho. Não vou dizer o que eu vejo em outras plateias, talvez em particular eu possa falar, mas aqui não vou falar. E cada uma tem o seu jeito, para o bem ou para o mal. Aqui eu não vejo o mal, né? Então, gente, esse potencial do desenvolvimento da boa política que tem o PPS, que tem o PSB, eu lamentei profundamente a decisão incorreta da nossa direção nacional de não prosseguir com aquele processo que estava quase pronto da fusão. Não adianta aqui agora comentar, não é o caso de comentar as razões deles, mas lamentaram tomar a decisão também, né? Eu tenho certeza que esse processo vai voltar. E os adversários comemoraram. Eu disse para eles, gente, em Minas Gerais seria o casamento perfeito, sem nenhum senão. E nós temos que trabalhar daqui para frente nesse sentido. E eu queria dizer para vocês que nós, prefeitos, nas entidades de prefeitos, né, desde que eu assumi em 2009, eu participo da Frente Nacional de Prefeitos, nós defendemos que o prefeito e as cidades sejam mais respeitados. Não é só nessa questão do pires na mão e pedir mais um dinheirinho, não é por aí. É que os chefes de Estado, os chefes de governo reconheçam nas cidades e nos seus dirigentes protagonistas maiores e mais respeitados dos grandes temas nacionais e internacionais, né? Aquele velho aforismo, né? As pessoas não moram no governo federal, não moram no governo estadual, moram nas cidades, e nós que estamos próximos das pessoas, né, para o bem, para o mal, para o resultado ou para a frustração, sentindo nos olhos, na emoção das pessoas o que vai bem, o que vai mal, é que sabemos o que precisa ser feito. Em Belo Horizonte nós tivemos em 2012, Belo Horizonte se candidatou a ter um congresso mundial de cidades, de uma rede de cidades, o mundo tem umas 3 ou 4 importantes, prévia a Rio+20, que foi aquele grande encontro de sustentabilidade da ONU no Rio em 2012. Nós tivemos lá 400 cidades, 70 países, 5 dias em Belo Horizonte, discutindo. E nós levamos uma carta ao Ban Ki-moon lá no Rio, secretário-geral da ONU. Eu fui o portador, porque fui o anfitrião do encontro em Belo Horizonte, reivindicando um papel mais respeitoso, né? Uma atitude mais respeitosa da ONU e de outros órgãos a nível mundial em relação às cidades, e nos desse a oportunidade de ser protagonistas na discussão dos grandes temas de interesse mundial. Não houve muitas mudanças, muito poucas de 2012 para cá. Mas recentemente tivemos, né, esse momento histórico em que o Papa Francisco convidou lá quase 70 prefeitos do mundo inteiro para discutir sustentabilidade. E ele usou
a sua encíclica, né, o Laudato Si, ele fala da necessidade de preservar a terra, né, que ele chama de nossa casa, e usando essa questão da relação do homem com a natureza para discutir, né, a dignidade humana. E falando, inclusive, um tema caro aos conservacionistas, que se o clima, o aquecimento global não for controlado, quem vai mais sofrer são os pobres, são os excluídos, são os primeiros a serem afetados com secas, inundações, elevação do nível do mar. Então, eu guardei muito uma frase do Eduardo Campos, que eu ouvi no encontro do PSB. Ele dizia o seguinte: é preciso olhar as cidades através dos olhos daqueles que mais precisam. Nós em Belo Horizonte procuramos fazer isso todo o tempo, né? E por isso mesmo que Belo Horizonte tem sido reconhecida cada vez mais a nível internacional e respeitado. Eu, no primeiro mandato, fiz uma única viagem internacional, fui ver BRT, Roberto, lá em Bogotá, apesar de muitos convites, mas já no segundo mandato já fui para uns 4 ou 5 eventos internacionais importantíssimos para discutir sustentabilidade, discutir crescimento com inclusão social, discutir meio ambiente, etc. A única cidade brasileira convidada. No Canadá, nos Estados Unidos, na Índia, na França, outros lugares também que eu fui convidado e não pude ir. Então, esse momento difícil que nós estamos enfrentando, e eu tive, eu diria, o privilégio de ser eleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos agora em abril, nesse momento, né, complicado da vida nacional, mas que ao mesmo tempo oferece muitas oportunidades de avanços e de mudanças. Nós tivemos uma reunião grande no Congresso Nacional, em que nós pudemos apresentar 15 questões de importância para as cidades nesse momento de dificuldade. São mudanças legislativas, quase todas não necessitando de mais dinheiro do governo federal, mas que estão lá no Congresso há tanto tempo, não mandam, ninguém sabe por quê, às vezes foi um lobby contrário de algum setor econômico. E temos então, nesse momento, né, em que o Congresso assume um protagonismo maior, a oportunidade de encaminhar essas mudanças. Mas, ao falarmos de política, temos que falar da eleição do próximo ano. E, ao falar de cidades, nós temos que falar de sustentabilidade, que é um conceito, né? Nós temos também esse modismo de palavras, né? Antes era o ecológico, não é isso? Agora nós temos o sustentável. Agora, a sustentabilidade não é só ambiental, né? Ela é econômica, no sentido que é preciso gerar valor, é preciso gerar emprego, é preciso gerar salário, e respeitando a natureza, é preciso sustentabilidade social, no sentido de melhorar os indicadores de todos os tipos. É preciso sustentabilidade cultural, que sem respeito às nossas origens, nós não teremos aos nossos bons valores, às nossas manifestações artísticas, ao nosso patrimônio histórico, nós não teremos identidade, não teremos raízes. Sem identidade, sem raiz, a gente não tem autorrespeito e não tem capacidade de fazer as coisas com qualidade. E certamente vocês, aqui no Norte de Minas, nesse aspecto cultural, estão muito bem ancorados. E aí vem a sustentabilidade política, que não são só as instituições formais que a Constituição nos deu, a ação de bom nível ou perversa dos nossos eleitos,
mas é a questão da participação das pessoas no processo decisório no nível municipal. Nós precisamos trazer cada vez mais a população para discutir, conhecer, ajudar a decidir, fiscalizar as ações dos agentes públicos no nível municipal. Nós temos em Belo Horizonte muito a fazer ainda nesse aspecto, até por dificuldades na questão tecnológica, no sentido de transparência, embora saiu essa semana, Luzia, até o prefeito de Vitória vai lá em São Paulo, segunda-feira, receber lá um prêmio, e fizeram um ranking de cidades na questão do que eles chamam de cidades inteligentes. E a inteligência é um pouco também um sinônimo de sustentável, mas tem um componente tecnológico na administração, que é usar a tecnologia para aproximar o cidadão, não só para fiscalizar, mas também para dar sugestões, e o administrador usar mais a tecnologia para administrar online o que está acontecendo na cidade. E no ranking geral de cidades brasileiras, Belo Horizonte acho que ficou em terceiro lugar, né? Que eles chamam do conceito de cidade inteligente. Bom, então, usar a inteligência da tecnologia também para ter mais participação política, né? Basta falar da internet, sem falar de outros instrumentos, para que o desenvolvimento seja sustentável, porque sem adesão da população, sem alegria de participar, a gente não vai conseguir avançar. É bom falar de esperança, é bom falar de participação, é bom falar da nobreza da nossa missão, que somos voluntários do serviço público. Mas, gente, o momento brasileiro é muito grave, o nó econômico é muito mais difícil de desatar do que o político. A gestão da economia brasileira nos lançou para uma sinuca de bico das mais sérias e não se encontrou ainda o campeão da sinuca para ganhar esse lance. Tem um câncer corroendo a economia brasileira, é possível salvar o paciente, mas o medicamento, aquele milagroso, ainda está lá no laboratório, em teste, no laboratório que a gente não sabe onde está. É grave a situação brasileira. A incompetência da gestão da economia lançou as contas federais, principalmente, porque a economia real, né? O empresariado brasileiro, inclusive com a ajuda de órgãos estatais como a Embrapa, que levou o agronegócio ao topo da competitividade no mundo. O agronegócio brasileiro está bem, está exportando, não é uma Grécia, né, que não tem nada para exportar, mas quando se olha as contas do governo federal, e não é contar vantagem, mas em maio do ano passado, eu falava isso hoje para a Luzia e para o Roberto, eu fiz uma apresentação no Congresso Mineiro de Município, mostrei as contas federais, falei, gente, é grave, não adianta pedir mais dinheiro do FPM. E naquele momento, o governo dizia que estava tudo bem, né? Que estávamos num belo processo na nossa economia. Então nós chegamos num ponto, e eu não vou aqui falar de números com vocês, mas a situação é grave. E para sair do buraco na economia tem que resolver o problema político, porque precisa que a nossa elite pare de brigar com picuinhas, mas eu não sei qual estadista que vai liderar isso, porque se a economia não voltar a crescer, nem vou falar do problema da dívida brasileira, né? Se a economia não voltar a crescer, a população vai sofrer muito, e os prefeitos vão ser os para-raios dessa situação. Então, lógico, não estou aqui para vender desesperança nem pessimismo, porque as cidades precisam continuar funcionando bem,
Nós temos que, nesse momento, mostrar que tem pessoas de bem capazes de enfrentar o desafio, mesmo com recessão econômica nas cidades, e vocês estão aqui para isso, né? Para renovarem esse compromisso de luta, renovarem esse compromisso com o nosso país, de mostrar para a população que a democracia pode funcionar bem no Brasil. Está na mão de vocês, cada um na sua cidade, mesmo sem ganhar a eleição, mas manter a chama da esperança, porque se constrói história, legenda, se constrói reputação ao longo dos anos. E reputação também é sempre bom lembrar, você perde num dia. Então, orai e vigiai, não é assim? Para aqueles que oram, né? Mas os que não oram no sentido bíblico, vamos orar pelo estatuto do partido, pela Constituição brasileira, e ficar de olho para que também os aproveitadores não se aproximem das pessoas de bem e as prejudiquem. E vocês, tenho certeza, todos e todas que estão aqui serão capazes de desempenhar esse papel. Viva o Brasil! Nós queremos registrar e agradecer a presença do prefeito Raul, cidade de Nova Porteirinha, representações de Pintópolis e de Vista Alegre, que completam aqui 36 municípios do Norte de Minas representados neste encontro regional do PPS Norte de Minas. O PPS agradece também as presenças de vereadores de vários municípios, nas pessoas dos vereadores Cláudio Prats, aqui de Montes Claros, e de Paulo Simão, de São João da Ponte. O PPS agradece à Câmara Municipal de Montes Claros pela cessão deste espaço para a realização deste encontro regional do PPS Norte de Minas, acontecimento que tanto movimentou o mundo e a mídia política da região, como há muito não se via, evidentemente pelas presenças do prefeito Márcio Lacerda, do Roberto Freire e das presenças das cabeças do PPS em nossa região também. O PPS tem o imenso prazer de convidar para falar aqui sobre a conjuntura nacional, política nacional, o deputado federal Roberto Freire, um dos nomes mais respeitados da política brasileira. Eu vou economizar um tempo e saudar a mesa, já que todos os que me antecederam saudaram e disseram muito do que eu penso, seja em relação a Atos Avelino, até porque eu conheci Montes Claros por conta dele. Candidato a prefeito, e eu vim fazer campanha dele aqui, né? Bem sucedido, ganhamos a eleição e foi para nós motivo de muita satisfação e honra. Luzia, muito tempo conhecida, ainda jovem, eu já seguindo os passos do nosso Humberto, idosos como somos, companheira de luta e que nos acompanha desde o velho PCB, a mudança que o mundo nos obrigou a fazer. Nosso companheiro Claudinho, vereador e presidente do nosso partido aqui. Humberto Soto, eu costumo dizer que é um dos velhos mais jovens que eu conheço. E olhe que eu conheço muitos, porque também sou velho. É de uma juventude, uma capacidade de participação, sempre ativo,
E uma coisa que hoje não é nem no início, quando jovem, e éramos jovens, não era muito necessário alguém dizer que era decente. É de um tempo que ninguém precisava dizer que era honesto. A honestidade era quase que a regra. Isso mudou e muito. E nesses tempos de Lula, passou a ser uma necessidade as pessoas se dizerem decentes e honestas, porque a indecência e a desonestidade é que passou a ser a regra. Ele é um exemplo das pessoas de bem, que têm uma longa vida pública, com decência, e que hoje passa a ser um galardão. É uma referência. Quer dizer, o Brasil degradou-se tanto que mudou essa necessidade de que você tem que se apresentar afirmando valores éticos, morais, da decência, da honestidade. E ele é um exemplo disso. E eu senti que aqui, em Montes Claros, até porque parece que as administrações, inclusive a atual, não tem muito esse paradigma. O prefeito Márcio Lacerda me dá uma imensa satisfação de saber que conto no PSB como uma figura respeitável, uma liderança que se afirma não apenas em Minas Gerais, mas tem tudo para se afirmar no Brasil. É um dos lutadores e que lamentou o adiamento de uma fusão que aqui em Montes Claros está se fazendo. Eu não posso dizer que no PPS seja campeão da luta pela fusão, até porque tem muitos outros, e são muitos. PPS era raríssimo encontrar algum que pudesse imaginar que talvez não fosse o melhor passo, que aguardássemos um pouco. Ao contrário, o PPS como um todo, não sei se representa o pensamento de vocês, mas acredito que sim, porque Minas dizia isso, da importância de construirmos uma alternativa política. Até pelo prefeito. Até pelo prefeito. Sim, eu estou querendo aqui dizer que Minas indicava isso, então, um pouco representando vocês. E o PSB de Minas, com a liderança do Márcio Lacerda, isso nos anima de que não tenha sido um adiamento ad eterno, mas efetivamente um adiamento que possa se concretizar lá na frente. Até porque o Brasil está precisando de criar fatos políticos que possam despertar na sociedade encaminhamentos de participação efetiva. Porque não adianta, por exemplo, e uma das coisas que eu queria trazer aqui para os companheiros do PPS, do norte de Minas, é de que nós do PPS vamos participar dessa manifestação do próximo dia 16 de agosto. Nós já adotamos essa posição e gostaríamos que vocês, no seu município, por menor que seja, indique que o PPS está participando desse processo. Manifestação aonde se der, a nossa presença, onde não houver a nossa presença dizendo que no Brasil está ocorrendo, até porque não vamos mudar essa realidade que nós vivemos se não participarmos. Não vai cair do céu nenhuma solução. Solução nós precisamos encontrar. Existem vários cenários de solução, mas quem vai indicar qual será o caminho vai ser a participação da cidadania brasileira. Não pensem que vai ter nenhum líder político que vá encontrar esta solução. A solução vai ser encontrada se a sociedade demonstrar efetivamente que com a ingovernabilidade que se instala no país,
é melhor o governo ir para casa e criarmos um novo governo para podermos encaminhar a grave crise econômica que o Brasil está enfrentando. E disse muito bem aqui o prefeito Márcio Lacerda, de que nós estamos vivendo uma crise em um nó que será muito difícil de ser desatado. E eu me arrisco a dizer, por exemplo, que grande responsável por isso não é a Dilma. Ela é a incompetência que é incapaz de resolver. Mas o grande responsável chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que perdeu uma grande oportunidade que a economia mundial ofereceu, inclusive ao Brasil, de retomar um processo de crescimento econômico acelerado e amplo o suficiente para podermos enfrentar os gargalos da nossa economia num processo de desenvolvimento econômico efetivo. Ao contrário, ele fez uma opção equivocada, que o populismo demonstrava que era talvez o melhor para o seu projeto de poder. A popularidade que o bom momento da economia, para quem não tem a dimensão de um estadista, mas apenas a preocupação de ser popular, fez com que ele optasse não pelo desenvolvimento nacional, mas sim por um projeto de desenvolvimento da sua popularidade. Um consumo exacerbado, não investindo no crescimento da economia, se despreocupando de um processo de industrialização, do Brasil descobrir pela ciência, pela inovação tecnológica, nichos de crescimento de uma economia que era industrial e que estava perdendo esse caminho, e que a economia rural, agrícola, pecuária, a economia do setor primário mostrava o potencial e a capacidade brasileira, pelo desenvolvimento que a Embrapa talvez possa significar completamente essa nossa capacitação. Pois bem, Lula fez tudo ao contrário. E poucos, naquela oportunidade, diziam desse equívoco da opção por ele adotada. Falavam poucos de que aquilo era algo de voo de galinha, algo que iria ser no futuro cobrado, que nunca nenhum país do mundo conseguiu ter sustentabilidade no seu desenvolvimento com a opção do consumo. Consumo é consequência da produção, do crescimento. E aí pode ser incentivado. Mas ser incentivado no desperdício daquilo que a economia tinha que ter para investir na sua infraestrutura, num projeto nacional de desenvolvimento, como foi feito no governo Lula, evidentemente era uma irresponsabilidade. Mas ninguém queria admitir isso. O clima de euforia era generalizado. Parecíamos que estávamos no caminho do nirvana. O Brasil iria para o primeiro mundo. Nós aqui, e eu me recordo disso, porque o PPS em 2002 fez parte do governo, inclusive com a presença do Márcio Lacerda, como aqui foi lembrado por Atos Avelino, como secretário executivo do ministério que era do PPS. Nós estávamos no governo e conseguimos, pela discussão interna, a mostrar que aquele não parecia ser um caminho. Algo que inclusive tinha sido alertado na campanha, quando a Carta dos Brasileiros, inclusive, foi apelidada de Carta aos Banqueiros, pelo nosso candidato a presidente da República. E não estava dizendo nada de errado. Até porque era uma concessão evidente aos interesses da banca financeira. Como hoje fica demonstrado na terceirização da condução econômica ao seu Joaquim Levy. Foi raro o momento em que o PT tentou discutir uma política econômica diversa daquilo que era do interesse do mercado financeiro. E que foi, evidentemente, com a opção do consumo,
do intenso agrado desse setor. Os bancos nunca lucraram tanto quanto no período do tempo de Lula e de Dilma. Nunca. Porque era uma política econômica para beneficiar esse setor ou alguns apadrinhados escolhidos dos players econômicos nacionais. Um deles, a indústria automobilística. Aqui no Brasil se criou uma figura absurda de vender automóvel como se fosse um bem imóvel, um bem de acumulação de ganhos, de rentabilidade e de valorização. Um bem que sai da revendedora já se depreciando e a longo prazo. Eu não sei se aqui vocês conhecem, mas quantos não compraram um carro, automóvel no Brasil para pagar em 70 ou 80 meses? Quando se sabe que talvez no final desse pagamento já não tivesse talvez nem mais o bem, pela depreciação e pela sua degradação. Mas isso foi criado no Brasil e isso foi aplaudido pela sociedade brasileira, numa euforia, num consumo desenfreado, de que parecíamos que estávamos todos ganhando, quando estávamos desperdiçando o que a economia brasileira ganhava e precisava investir para continuar crescendo e se desenvolvendo. Essa opção não foi feita. E, ao final do seu governo, já começou a dilapidar, inclusive, aquilo que tinha sido uma conquista lá do governo Itamar com Fernando Henrique Cardoso, da estabilização da economia. E aí o desmantelo total do ponto de vista fiscal, para eleger o seu poste, que ninguém dizia que era. Ao contrário, era a grande gestora. E se viu da sua incompetência, que dilapidou a ponto de um estelionato eleitoral da mentira nos trazer a situação que está hoje, que talvez a grande rejeição tenha sido exatamente de todos, ou quase todos os brasileiros, terem sido enganados por uma candidata a presidente e uma presidente da República com uma propaganda de um Brasil que não existia e de um projeto de governo que era mentiroso. Estamos pagando a fatura de todo esse processo que poucos alertaram. Aqui no Brasil tem uma ideia que é impressionante. Aqui no Brasil se vendeu, por exemplo, uma economia que cresce de forma medíocre há muito tempo, também não é só dos tempos de Lula, isso vem já há algum tempo, já no fim do período ditatorial, uma economia que cresce muito pouco, média de crescimento de 2,5% a 3%, para a economia brasileira é um baixo crescimento, e se vendeu durante esse período de Lula e Dilma a ideia de que o Brasil vivia em pleno emprego. E o impressionante é que a nossa academia, a inteligência brasileira, calou em relação a isso. Não entendendo, por exemplo, que nossa população economicamente ativa, e aqui em Montes Claros, por informação dada, 24 mil famílias são ligadas ao Bolsa Família. O que é que esse Bolsa Família camufla? É que essa população economicamente ativa, vinculada a este programa, não pode procurar emprego, porque se arrumar trabalho ou emprego, perde a bolsa. Isso é um dos programas que tem essa filosofia absurda contra o trabalho. Tem na sua essência a ideia de que se arranjar trabalho, perde o benefício. Mas isso criou e camufla o seguinte: a população economicamente ativa brasileira é levada em consideração do ponto de vista estatístico para a fixação da taxa de desemprego, procurando emprego.
Porque se fixa a taxa de desemprego de uma economia pela procura de emprego. Entenderam isso? Se tem uma população economicamente ativa, ou seja, a partir dos 18 anos, que não busca emprego, até porque se buscar perde o benefício, e não é uma população pequena. O norte de Minas sabe que é uma população grande, como o Nordeste sabe que é grandíssima. Esta população ao não procurar trabalho ou emprego, camufla, manipula o dado estatístico, que é baixo, porque a maioria da população que está em idade de ter trabalho e de ter que trabalhar, que é a chamada população economicamente ativa, ela não procura emprego. E aí as taxas brasileiras eram taxas baixas, taxa de 5 ou 6% no máximo, o que caracteriza pleno emprego. E a economia brasileira não era geradora de emprego. Não era. Porque uma economia que cresce 2% gera pouco emprego. Mas isso passava e ninguém discutia. Porque no Brasil teve um tempo, e nós do PPS sabemos, porque sofremos diretamente, porque fazíamos oposição, sofríamos de que eram como se fosse contra o Brasil. Ou não estava entendendo nada, ou muitos, e eu sei disso por experiência própria, muitos que nos conheciam e que atravessavam calçada porque consideravam alguém que estava indo contra o melhor governo que o Brasil teve. Hoje, esses que ficavam imaginando que ali era a nossa redenção, estão hoje pagando um preço altíssimo de coice e queda. Se endividaram e se dizia lá, por exemplo, o consignado, que hoje adquire algumas características criminosas. O governo quer ampliar o prazo de consignado para pagar cartão de crédito dos bancos. O consignado, quantos estão no consignado numa terceira ou quarta geração, muitas vezes para pagar as primeiras gerações da dívida? Quantos estão? Num primeiro momento parecia que era o grande desafogo. Hoje, para alguns, começa a ser um terrível pesadelo. E nesse endividamento ainda vem a coisa da crise econômica com um processo de repique inflacionário, pelo despreparo, pela incompetência na condução econômica, trazendo um problema que é muito mais grave para os assalariados e o de menor renda, que é a inflação, que é muito mais alta nos alimentos, nos índices básicos do consumo, e que atinge com menor impacto as altas rendas ou médias rendas. Ao mesmo tempo, começa a, no Brasil, crescer o desemprego. E vai ampliar. Sim, porque aí falta tudo investimento, né? Se você imaginar, por exemplo, problema hídrico aqui, a seca na região, as cidades tendo problemas, nós temos falta de investimento, em que o Brasil, por exemplo, grandes cidades, não tem o dobro em termos de reserva da capacidade de abastecimento d'água. Isso aconteceu com São Paulo, que ainda bem, talvez um bom manejo conseguiu evitar a grave crise que poderia advir exatamente disso, de termos pouco investimentos e uma capacidade de reserva que um processo que não depende de nós, depende da natureza, pode
fazer como que vivemos lá o problema da crise do abastecimento d'água. Aqui deve estar sofrendo isso, e eu sou de uma região que isso, durante muito tempo, se sabia e se convivia com isso. Tem se convivido até melhor, porque o desenvolvimento gera formas de você não precisar mandar, como se mandava antigamente, os pau de arara dos imigrantes, com a quantidade que se tinha, que era impressionante. Isso era a época de década de 30, 40, 50. Depois melhorou um pouco por algumas intervenções e alguns processos de crescimento. Mas eu estou querendo dizer tudo isso para dizer a vocês que nós estamos vivendo talvez a crise mais profunda, que começa a ser, não apenas do ponto de vista econômico, com todas essas sequelas, mas uma crise política e uma crise moral. Porque junta tudo isso, o Lava Jato, já veio o Mensalão, nós estamos vivendo uma sociedade que não encontra qual a solução para o país. Esperar 4 anos do mandato de um governo que não governa, de um governo que não tem a capacidade de fazer nenhum ajuste econômico que diz que é fundamental para enfrentar a crise, porque o governo não fez ajuste nenhum e nem vai fazer. E ainda bem, até porque o ajuste que era proposto não ia ajustar nada. Não faz o Brasil retomar nenhum processo de crescimento. Era apenas para atender o sistema financeiro com o pagamento da taxa de juros, para definir qual seria o superávit. Superávit não para investir, não para melhorar as condições da economia, do emprego, não para enfrentar processos de inflação, mas sim para garantir o pagamento dos juros da dívida interna brasileira. Esse cenário nos indica, e o PPS, e aqui estou falando para os companheiros das 36 ou 37 cidades do PPS especificamente. Já falei dia 16 de agosto, nossa participação, quero falar de uma outra participação do PPS. Nós estamos discutindo, e queria aqui parabenizar o diretório do PPS de Minas, porque esse parece do 4º encontro regional. Um encontro que vai culminar agora com o encontro nacional dos presidentes dos diretórios estaduais, exatamente para discutir como é que se encontra o partido em cada unidade da federação e como ele está se preparando para a eleição de 2016. Mesmo com todo esse cenário que a gente não sabe como é que vai chegar em 2016. Se é com Dilma na presidência ou não. Até porque impeachment não é desejo de ninguém. Eu não desejava impeachment de Collor, mas foi uma necessidade para o país, porque era melhor tirá-lo em função da ingovernabilidade que tinha se instalado, do que continuar com um governo que não governava. E isso está começando a se caracterizar com o governo Dilma. Pode ninguém querer o impeachment, mas pode ser uma necessidade. E se isto ficar claro para a elite econômica, para a elite financeira, para a elite política, para a cidadania, e na cidadania o peso é o maior, pode indicar, e o Congresso Nacional saberá fazer isso. Sem nenhuma dúvida. Temos que estar apenas preparados, porque pode ser melhor para o Brasil retirar este governo e criar um novo governo para ter a legitimidade de enfrentar essa crise que é brava e precisa ser enfrentada. Dizer isso a vocês porque o PPS precisa estar preparado. Não temos que ter receio disso. Não estamos fazendo campanha, até porque não cabe a campanha. Mas nós estamos preparados que, se for necessário, não teremos medo de decretar impedimento da presidente Dilma Rousseff. Precisa ter clareza disso. A crise é muito séria para ficarmos como as mais. Eu não sei se ela tem hoje nem mesmo apoio
de Lula e do seu partido. Eu não sei quem a apoia. 7% da população brasileira. Isto é uma irrelevância tão grande que é a mesmo que dizer ninguém a apoia. Vocês imaginem um prefeito de Montes Claros tendo apenas 7% da sua população admitindo que está fazendo um programa, um governo bom ou razoável. Não existe. E nós estamos vivendo nessa realidade. Uma presidente da República que reúne os governadores do país para tentar ter um apoio frente a essa dura realidade da sua rejeição nacional. Tentar uma agenda positiva. E o que dela vem, e o que desse encontro resulta, é talvez um maior isolamento dela ainda. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E o PPS, mesmo pequeno, e como seria bom, voltando ao tema que essa mesa pode indicar, como seria bom que fôssemos um único partido, porque teríamos muito mais força no que aqui foi dito pelo prefeito Márcio Lacerda, por nós do PPS, para o país. Muito mais força, muito mais presença, muito mais protagonismo. E o Brasil está precisando disso. Até porque nós temos alguns problemas graves. Nós temos uma oposição que de vez em quando tem receio de enfrentar, por exemplo, quando o PSDB não consegue perceber que não precisa dizer que Lula ou Dilma são desonestos. A justiça é capaz de afirmar isso daqui a pouco tempo. Não precisa dizer, mas também não precisa atestar aquilo que nenhum brasileiro atesta de que eles são honestos. Posso não dizer o contrário, mas quem governou o Brasil permitindo que fosse saqueado a Petrobras como foi, evidentemente não pode aqui bancar decência nem honestidade. Precisa também ter a coragem de dizer isso. Até porque vamos exigir coragem de todos nessa luta política. Aqui foi dito que não se interessa pela política a juventude, não acreditam nos partidos, mas uma coisa nós que estamos aqui precisamos dizer a todos, e dizer com altivez: fora da política não há solução. É pela política que se pode resolver todo esse imbróglio, todo este problema, e encaminhar o Brasil para buscar suas soluções. Porque a solução significa você viver numa cidade que possa ter um prefeito decente, mas um prefeito com capacidade de ofertar melhor qualidade de vida para os seus concidadãos. E a gente quer isso para o Brasil. Encontros como esse, seria muito bom se pudéssemos apenas estar falando do que é de positivo. Uma candidatura Humberto Souto, candidatos que possam vir nos vários municípios da sua região, a presença do PSB junto conosco, indicando que Minas trabalha por uma fusão que precisamos continuar trabalhando e não imaginarmos que aquilo foi um adiamento ad eterno, mas um adiamento que possa se concretizar no futuro e que cada um de vocês leve para o seu município, que é através da política que a gente pode pensar um Brasil melhor. Muito obrigado. Nós queremos registrar as presenças aqui de duas representantes, deputado Roberto Freire, do movimento Vem Pra Rua. Elas vieram dizer, a Tânia e a Jandira, por favor, levante a mão, que no dia 16 haverá protesto em Montes Claros e que todo antipetismo será bem aceito na concentração às 9h30 da manhã na Praça da Catedral. Eu quero convidar agora
para um trabalho de orientação aos companheiros do PPS, o secretário da organização do PPS, Eugênio Mansur. Bem, gente, saudar aqui a mesa mais uma vez, mas quero trazer para vocês aquela mesa de livros que a gente colocou lá na porta. Existe uma fundação do partido, Astrogildo Pereira, e nós montamos um monstruário. Hoje nós temos um dirigente estadual que é da direção da fundação. Então, na vontade de formar os nossos filiados, nós temos diversos livros. Vocês podem escolher, colocar o endereço de vocês, que a fundação vai enviar para casa algum livro que se interessarem, ok? Outra questão importante que a gente está tratando na organização aqui em Minas Gerais, dos presidentes do partido que estão aqui, favor fazer contato. Nós estamos tentando, nesses encontros regionais, estreitar essa relação com a presença da Luzia, nossa presidente, no sentido de organizarmos para a eleição do ano que vem. Nós temos agora um prazo muito curto de poucos dias, mas é importante que vocês façam contato conosco lá em Belo Horizonte para que a gente possa resolver a questão de todos os municípios. Quero agradecer o ministro aqui, Humberto, e toda a equipe aí. Claudinho nos ajudou muito aqui na mobilização das pessoas, desse encontro do partido, que foi muito interessante, uma representatividade importante, mais de 36 municípios, e não poderíamos deixar de também destacar a presença do nosso presidente, do deputado Roberto Freire, presidente nacional do partido, e que tem uma história muito grande com o nosso partido, e que realmente engrandeceu desse encontro aqui. Agradecer também o prefeito de Belo Horizonte, junto com o Atos, que já foi companheiro do partido militante. E no mais, eu quero só sugerir a vocês que o remédio para Montes Claros já está pronto. Humberto Souto e Atos, contra essas coisas ruins. E no Brasil nós temos muita coisa boa com o PPS junto com o PSB para mudar esse país. Obrigado a todos pelo carinho. Um abraço. Nós queremos agradecer a presença do prefeito Márcio Lacerda. Ele tem que se retirar agora, em razão de um outro compromisso que tem ainda em Montes Claros a cumprir com seus companheiros do PSB. Nós agradecemos e pedimos, aqui ainda vai continuar, o pessoal que quiser falar, que quiser continuar, quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode permanecer. O Márcio Lacerda está se retirando nesse momento. Nós pedimos uma salva de palmas para os nossos convidados. Gente, se alguém quiser fazer uso da palavra aqui, pode procurar aqui a coordenação aqui à frente. Mais uma vez agradeço a presença aqui do Dr. Pedrinho, prefeito de Coração de Jesus, prefeito Jur Popiano, lá de Jequitaí. Temos o prefeito de Olhos d'Água, prefeito de Joaquim Felício. A presidente, a deputada Luzia Ferreira, presidente do PPS Minas, ela vai só participar aqui de uma rápida conversa e retorna para aqui
para conversar com todos os companheiros do PPS que desejarem tirar alguma dúvida sobre questão de comissões provisórias, de eleição, de orientação. Então, portanto, quem tiver esse interesse por alguma informação com a presidente do PPS de Minas, por favor, permaneça aqui. Claudinho. Começando. Ele está no Rebelde, coisa rápida.